O bom humor, ele alimenta a nossa criatividade, que implica também em, principalmente, perceber caminhos, perceber novas soluções, novas oportunidades, enfim, novas alternativas para, muitas vezes, enfrentarmos os mesmos problemas. Quando a gente está mal-humorado, o nosso campo de visão simplesmente fecha e você até tem uma falsa percepção de que você está focado. Mas, na verdade, a gente pode dizer que esse tipo de foco é o mesmo tipo de foco que o cara que tem ali, o profissional que tem uma carroça, né, coloca na vista ali do cavalo, para que o cavalo não mude de rumo, né? Do ponto de vista do cavalo, parece que é um foco. E a gente é um pouquinho aí mais consciente, né, das mudanças e da necessidade da amplitude de visão. De uma visão 360 graus que justamente vai permitir maior flexibilidade e maior possibilidade de encontrar novos caminhos. E isso chama-se criatividade. Portanto, olha como é importante zelar por esse tipo de pouquinho que, como eu falei para você, eu pequei muito. Se eu tivesse cuidado disso no tempo, naquela época, eu teria talvez obtido resultados muito melhores nos lugares por onde eu passei, nas empresas, enfim, todas as oportunidades aí que eu tive decorrente disso. Então, vale a pena cuidar disso. E também tomar o cuidado de não cair, né, nesses extremos. O primeiro extremo é o extremo da chatice, né? E a gente entende, né, eu percebo muita gente que hoje é o chamado chato profissional. A pessoa reclama o dia inteiro. Né? Com o advento das redes sociais, então, tem gente que passa o dia inteiro reclamando dentro das redes sociais. E entende isso como uma espécie de engajamento. Você apenas ficar verbalizando a sua opinião não significa engajamento. Engajamento é quando você, além de opinião, também oferece caminhos e constrói esses caminhos. E não apenas fica cobrando dos demais que as pessoas assumam a sua visão e tomem o seu caminho no seu próprio lugar. Portanto, ficar apenas reclamando não significa engajamento. O risco de cair na bacia das almas dos chatos, vamos chamar assim, é um risco muito grande. O risco de exercitar um falso engajamento é um risco muito grande. E tem um monte de gente que é assim, né? Basta observar, eu tenho certeza que você transita aí pelas redes, que você vai encontrar um monte de gente que é sempre uma palavra áspera, uma crítica, enfim. Agora, ter senso crítico, né, é algo importante. O problema é quando apenas há o crítico, não há o senso crítico. O senso crítico nos permite observar o próximo passo, criar, sugerir e justamente nos situarmos. O senso crítico é fundamental para que a gente não se desconecte da realidade. Porém, apenas ficar apontando o lado crítico sem oferecer nenhum tipo de circunstância, que muitas vezes deve estar aí, esse bloqueio deve também até estar relacionado pelo mau humor, né, pelo mau humor matando a sua capacidade criativa. Você não está sendo uma pessoa de senso crítico, você corre o risco de estar sendo apenas mais um chato. E o mundo já tem chato demais, né, gente? O mundo já tem muita gente chata e cabe a nós que tomamos consciência de que pode ser diferente, assumirmos a dianteira nesse tipo de situação. Sermos pessoas comportamentalmente inovadoras, ajudando com o nosso comportamento e com as nossas atitudes a melhorar até mesmo os ambientes por onde nós transitamos. Ou, na pior das hipóteses, te ajudar a sobreviver, a passar imune dentro de ambientes que muitas vezes nós não temos condição de mudar apenas pela inspiração, pela influência, mas você tem a condição de transitar por eles, tomando a decisão de não ser impactado emocionalmente por aquilo que está ali. Isso quem permite a gente é o bom humor, né? Olha que coisa interessante, né? O como que a gente acredita, às vezes, que bom humor está relacionado apenas à nossa capacidade de dar risada, de achar as coisas engraçadas, de ser espirituoso, de contar uma piada. Bom humor é algo muito além do que isso. É algo que vai muito além. E como eu falei para vocês, se eu tivesse aprendido e me tocado de que, sendo mais bem-humorado, eu obteria muito mais oportunidades. Por quê? Porque eu não fecharia o meu campo de visão acreditando que eu estava focado. Por quê? Porque eu veria outros caminhos, outras possibilidades,
outras situações que poderiam ser favoráveis e que pela visão fechada, pelo mau humor, eu acabei não percebendo, porque eu conseguiria estabelecer relações mais consistentes, mais duradouras, que não tivessem encerrado justamente em função de alguns comportamentos completamente nocivos que eu assumia como uma razão absoluta nessa época em que eu estava completamente desnorteado por essa situação chamada mau humor. Portanto, um pouquinho, como eu falei para vocês, que para mim tem uma importância muito grande, é esse, porque ele está relacionado à minha própria construção da Revolução do Pouquinho. E por que que eu tenho isso muito vivo? Porque o dia que eu tomei consciência dessa necessidade de mudança, uma coisa que eu tinha certeza é que não adiantaria simplesmente eu, de um dia para o outro, chegar num novo comportamento, porque isso não criaria nenhum tipo de aderência pelas pessoas com as quais eu me relacionava. Eu precisaria criar uma mudança sustentável, que fosse percebida como gradual, como sustentável, que fosse assimilada não apenas por mim, como um novo comportamento, mas também pelas pessoas com as quais eu me relacionava, para que aquilo se tornasse algo verdadeiro, legítimo, uma conquista realmente adquirida e não apenas um insight fajuto que duraria 1, 2 dias para me colocar no terceiro dia novamente dentro da rota de erros do período anterior. É aquela mudança brusca que nós falamos, que não se processa nem dentro da gente, nem muitas vezes na percepção daqueles que estão aí ao nosso redor e que nós temos que ter consciência de que nós também somos julgados a todo instante e esse julgamento pode nos criar uma série também de situações não tão positivas como a gente gostaria.